Olá, bom dia, saúde a todos. Olá, bom dia, saúde a todos, irmãos e amigos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Amém? Eu quero nessa manhã, meus queridos e amados irmãos, fazer uma oração por cada um de vocês, pelas suas famílias. Eu quero clamar o nome do Senhor Jesus, para que Deus venha trabalhar em nossas vidas. Nós não temos para onde ir se não for clamar o nome do Senhor Jesus, orar o nome do Senhor Jesus, porque nós necessitamos muito da graça de Deus, do poder de Deus nas nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, Criador dos céus e da terra. Estamos orando nesta manhã, nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, sozinho não fazemos nada, só o Senhor na nossa vida para nos trazer, meu Pai, a cura, o milagre. Eu oro por vida de pessoas que estão nos hospitais, que estão acidentados, pessoas que estão transplantadas, pessoas que estão, meu Deus, pós-cirurgia, estão na UTI, entre a vida e a morte. Eu oro no nome do Senhor Jesus para que essas pessoas venham ser curadas, abençoadas, que o Senhor venha agir, meu Deus, na vida dessas pessoas, que o Senhor venha dar mais oportunidade, que o Senhor venha abrir as portas nesses corações, nessas vidas, pessoas depressivas, pessoas, meu Deus, que não dormem à noite, só à base de remédio. Traz a cura, Senhor, traz um milagre. Eu oro pela vida daqueles que estão presos, que o Senhor venha ter misericórdia, venha salvar, venha libertar, venha trabalhar nessas vidas, venha trabalhar nesses corações. Eu oro no nome do Senhor Jesus, para que o Senhor, meu Deus, venha abrir as portas, para que o Senhor venha trabalhar, meu Deus, nas nossas vidas, para que o Senhor venha derramar da tua graça, da tua misericórdia, que o Senhor venha agir fortemente, poderosamente, no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Deus, nesta manhã nós oramos em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que não dormiu a noite inteira, que está passando dor, está com dor agora, que essa pessoa, meu Deus, receba a cura, receba o milagre em nome de Jesus. Eu oro crendo que o milagre já aconteceu. Eu oro crendo que o Senhor já agiu. Eu oro crendo que o Senhor já trabalhou nessa vida, nesse coração, na vida desta família. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que todos venham receber a cura, que todos venham receber a graça de Deus. Receba o milagre nesta manhã, em nome de Jesus, e que toda obra diabólica, maligna, venha sair da sua casa, da sua família, da minha casa, da minha família, e na vida de todos aqueles que estão juntamente comigo nessa oração, que vão ouvir essa oração. Eu oro em nome de Jesus, que as forças malignas, que as doenças enviadas pelo diabo venham sair das nossas famílias, das nossas vidas, mas somente aquilo que Deus permitir na nossa vida. Nesta manhã, meu Deus, nós oramos crendo no milagre, no agir de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, sem mais delongas, eu quero ir para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, do capítulo 15, versículo de número 1, que diz assim a gloriosa e poderosa palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, meus queridos irmãos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, louvado seja Deus. Então aqui o Senhor Jesus, nesta palavra que fala da videira e os ramos, Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se Jesus é a videira e nós estamos nele, e nós estamos em Jesus, então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, o Pai, é aquele que poda. Se Deus é o lavrador, Jesus é a videira, é a árvore. Então, o que poda, o que aduba,
O que melhora esta árvore é o Pai. E nós fazemos parte desta videira. Nós somos os ramos desta videira. Nós somos os galhos. Nós estamos enxertados, enraizados nesta videira, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se nós estamos encertados, nós estamos guardados e estamos cuidados, e fazemos parte da videira de Jesus, do reino de Deus, então o Pai está nos melhorando, então o Pai está trabalhando na nossa vida, então o Pai está agindo nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos estar de acordo com a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O versículo de número 2 do Evangelho de João, capítulo 15, graças a Deus. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém, louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa palavra, o versículo 2, diz que toda árvore em mim, Jesus está dizendo, que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? Então, se tem uma árvore, uma pessoa que está em Jesus, está dando fruto, essa árvore, ela é limpa, ou seja, ela é mais transformada, ela é mais trabalhada, para que essa árvore venha dar mais frutos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se tem uma árvore em Jesus que não está produzindo, que não está dando frutos, o Pai também aqui, ele limpa ela, para que ela venha produzir, para que ela venha dar fruto. Veja que no versículo 2, ambas, a produtiva e a improdutiva, são todas de igual modo limpa, adubada, colocado terra no tronco, para que esta árvore venha frutificar, para que ela venha dar fruto, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então toda esta vara, o galho, como eu falei no início, ele está em Jesus e ele não está produzindo, então o Pai limpa ela que está produzindo e limpa a que não está produzindo, para que ela venha produzir segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus. E aqui o versículo 1, irmãos, Jesus ele diz, eu sou a videira verdadeira. Nesta parábola ou alegoria, Jesus se descreve como a videira verdadeira. E aqueles que se tornaram seus discípulos, como os ramos ao arrependimento, ao permanecerem ligados nele, como a fonte da vida, frutificam. Deus é o lavrador que cuida dos ramos para que dê fruto. Deus espera que todo crente dê fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui quem cuida dos ramos é o Pai, é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Então ele é o lavrador. E Jesus é a videira verdadeira. Né? E nós somos seus discípulos. Nós somos os seus servos. Então, quando nós estamos em Jesus, nós permanecemos ligados. Estamos ligados nele. Então, quem está ligado em Jesus, a tendência é produzir. A tendência é dar muito fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos que produzir no reino do nosso Deus. Nós temos que produzir para o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque Ele
é quem cuida de nós, Ele é quem trabalha ao nosso favor, Ele é quem trabalha em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Você que está chegando agora, não esqueça de deixar aqui o seu like, né? Apertar aí essa mão que tem o dedo aí para cima, chama de like, né? Aperte aí, nos ajude, compartilhe aqui esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, que você também venha deixar o seu comentário, o seu pedido de oração aqui, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Graças a Deus. O versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra de Deus, né? Eu gosto de trazer uma palavra aqui, meus irmãos e amigos, sempre pontuando, sempre lendo os versículos, a passagem bíblica e depois pontuando no estudo bíblico, para que nós venhamos aprender mais do Senhor, da sua palavra, porque é muito importante, principalmente aqui que a gente tem um tempinho, de estar trazendo uma palavra mais explicada para a pessoa entender e compreender um pouco da palavra de Deus. O versículo 2 que lemos, que fala que toda vara que dá fruto em Jesus, ele a limpa, e toda aquela que não está dando fruto, ele limpa também, de primeiro modo. Ele não corta e lança fora logo, mas ambos ele dá oportunidade, ele limpa, ele aduba, ele faz a limpeza desses ramos para que esses ramos, essa vara, venha frutificar, dar fruto em Cristo Jesus, o nosso Senhor, louvado seja Deus. Vamos ver aqui o versículo 2, esse estudo do versículo 2. Jesus fala de duas categorias de varas, infrutíferas e frutíferas. As varas que cessam de dar fruto são as que não têm em si a vida, que provém da fé perseverante em Cristo Jesus e do amor a Ele. Essas varas o Pai tira, Ele as separa da união vital com Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 10. Quando cessam de permanecer em Cristo, Deus passa a julgá-las e a rejeitá-las. As varas que dão fruto são as que têm vida em si por causa da sua perseverante fé e amor para com Cristo. A essas varas o Pai limpa poda, ele limpa e poda, a fim de ficarem mais frutíferas. Isso quer dizer que ele remove de suas vidas qualquer coisa que desvia ou impede o fluxo vital de Cristo. O fruto é o caráter cristão, como qualidades que no crente glorifica a Deus, mediante sua vida e seu testemunho. Mateus capítulo de número 3, versículo 8, Romanos 6, 22, Gálatas 5, 22 e 23, Efésios capítulo 5, versículo 9, Filipenses capítulo 1, versículo 11. Amém? Louvado seja Deus. Então é como uma pessoa que cuida de plantas. Todo mundo que é lavrador, que trabalha na roça, ou alguém que trabalha com plantas, né? Ele sabe qual é o adubo certo para colocar na planta, para a planta frutificar, para a planta ter um bom crescimento, ter um bom desempenho, né? Ele vai escolher o melhor adubo, ele vai podar aqueles galhos secos, aqueles galhos que não está trazendo fortaleza para a planta. Assim também é o nosso Deus com as nossas vidas. Quando tem algo que não agrada a Deus, Deus ele vai cortar, ele vai tirar da nossa vida, louvado seja Deus. Ele vai implantar em nós uma sabedoria que vem do alto e nós vamos tirar aquilo que não agrada a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que não estão produzindo, irmãos, Deus passa a alertar, Deus passa a trazer sinais de que a pessoa precisa frutificar, precisa
dar fruto na obra do Senhor, louvado seja Deus. E o verso 3 que nós lemos, a Bíblia nos disse: vós já estáis limpos pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é quem nos limpa, louvado seja Deus. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, dando ouvidos à palavra de Deus, ela vai falando conosco. A Bíblia diz que a boca de Deus falando, ela é aberta. E ela vai falando conosco, ela vai nos limpando, ela vai nos transformando. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai agindo em nossas vidas. Nós vamos compreendendo o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E, consequentemente, nós vamos deixando de lado aquilo que não agrada a Deus e vamos nos separando de mal e de toda impureza, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, quem nos limpa é a palavra de Deus. Jesus, ele disse aqui nessa parábola: vós já estão limpos pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus, o nosso Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo de número 4 diz assim: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus aqui é outro convite maravilhoso nesse versículo 4, meus irmãos. Ele diz assim: estai em mim e eu em vós. Né? Veja que primeiro nós precisamos querer, né? Nós precisamos estar em Jesus. Estar em Jesus é nós buscar a Ele na madrugada, buscar o Senhor enquanto é dia, buscar a Deus em jejum, em oração, né? Estar sempre áspero à palavra de Deus, atento, servindo a Deus, buscando ao Senhor enquanto nós podemos o achar. E nós estando em Jesus, envolvido com o seu reino, com a sua palavra, louvado seja Deus, a Bíblia diz que nós entrando, querendo Ele também estará conosco, estará em nós, estará trabalhando nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele estará fazendo grandes coisas, grandes maravilhas em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, nós temos que estar nele para que nós venhamos produzir. E diz assim: como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Então a vara fora da videira, cortada da videira, apartada da videira, ela não consegue frutificar, ela não consegue dar frutos, diz aqui a palavra de Deus. Então as varas somos nós. E nós, fora de Jesus, conseguimos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos bons, frutos maravilhosos, frutos verdadeiros? Não, de maneira nenhuma nós conseguiremos e não conseguimos produzir frutos fora de Jesus. Então, nos recomenda para estarmos nele, para nós estar no Senhor. Aí nós vamos produzir, aí nós vamos brilhar, aí a nossa luz será radiante diante das trevas. E aonde nós andar, nós pisar a planta dos nossos pés, ali terá efeito. O brilho do reino de Deus fará coisas extraordinárias por causa da minha vida, da sua vida, louvado seja Deus. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então a palavra aqui, amados, ela é muito explicável, explicada, ela já vem explicada a palavra de Deus. E aqui Jesus, ele disse: assim são vós. Ele faz uma alegoria, uma parábola a respeito desta árvore, desta videira, dos anos, né? Ele diz: assim são vós, assim são vocês, se não estiverem em mim.
né? Se vocês não estiverem em mim, vocês não produzirão frutos, vocês não prosperarão, vocês não farão grandes obras, grandes coisas, se vocês não estiverem em mim, diz Jesus, diz aqui o Senhor na sua palavra, louvado seja Deus. O versículo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 5, versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, meus queridos e amados irmãos, os homens, a humanidade, reis, autoridades, grandes empresários, faz muitas coisas dentro da permissão de Deus. Entendam isso. Existe a permissão de Deus e existe a vontade de Deus, né? O homem, ele faz muitas coisas dentro da permissão de Deus. Deus está vendo, mas Deus permite, ele tem livre-arbítrio. Mas fazer dentro da vontade de Deus, diz aqui o versículo 5 de João 15, nós precisamos estar nele, né? Ele diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada poderei fazer. Então, ou seja, no mundo espiritual, para vencer esse mundo, para vencer as potestades malignas, para nós vencer ali Efésios 6, a partir do versículo 10, aonde o apóstolo São Paulo, escrevendo aquela carta à igreja de Éfeso, ele diz, no demais, irmão meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. E ali ele vai nomeando, mostrando, escrevendo naquela carta, inspirado pelo Espírito Santo, o que nós temos que vencer. Ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os demônios, é contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, se nós não estiver em Jesus, se esta vara não estiver, este ramo não estiver apegado na videira, fixado na videira, como que ele vai vencer as tempestades deste mundo? Como que nós venceremos as maldades, venceremos este mundo e vamos produzir frutos, mesmo nesse mundo difícil de dificuldades, se nós não estivermos em Jesus? De modo algum venceremos, mas nós temos que estar em Jesus. Nós temos que estar na videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus. E nós somos as varas. E nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. O versículo 5 que nós lemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 4. Vamos ver o estudo aqui do versículo 4. Quando uma pessoa crê em Cristo e recebe o seu perdão, recebe a vida eterna e o poder de estar em permanente e o poder de permanecer nele. Tendo esse poder, o crente precisa aceitar sua responsabilidade. Quando a salvação e permanecer em Cristo, assim como a vara só tem vida enquanto a vida da videira fluir na vara. O crente tem a vida de Cristo somente enquanto esta vida flui nele pela sua permanência em Cristo. A palavra grega aqui é meno, que significa continuar, permanecer, ficar, habitar. As condições mediante as quais permanecemos em Cristo, conservar a palavra de Deus continuamente em nosso coração e mente, tendo
tendo-a como o guia das nossas ações. Cultivar o hábito de comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos dele forças e graça. Obedecer aos seus mandamentos e permanecer no seu amor. Amor uns para com os outros. Conservar nossa vida limpa, mediante a palavra, resistindo a todo pecado, ao mesmo tempo submetendo-nos à orientação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus está em nós somente quando nós estamos nele. Por isso que a gente ouve e a gente procura ensinar na igreja, aqui, em outros lugares, para as pessoas, porque muitas pessoas no mundo, né, as nações, as gentes, os povos sempre dizem, né, eu tenho Jesus, eu tenho Deus. Mas não é assim que a palavra diz. A palavra de Deus, ela não orienta assim, que todo mundo tem Jesus. Se fosse assim, todo mundo ia para o céu. Não tinha feito o inferno e nem céu. Não tinha o diabo e nem tinha Deus. Se todo mundo está no mesmo barco, então não precisa de evangelho de maneira nenhuma, meu irmão. A Bíblia diz que nós só temos Jesus se nós aceitar Ele como Salvador, sermos batizados nas águas, consertar os nossos problemas, nossas vidas, nossas injustiças, né? Consertar os nossos erros diante de Deus, e aí passar uma vida na verdade, viver na verdade, na justiça, e nos padrões de Deus viver em santidade e novidade de vida. Aí nós estamos em Jesus, aí o nosso nome está escrito no livro da vida. Aí nós temos o poder de entrar no céu pelas portas. Mas se nós nos desviarmos, nos afastarmos de Deus, Deus também se afasta de nós. Quando nós damos um passo, 2 passos para Deus, a Bíblia diz que Deus também marcha, Deus também, Ele caminha ao nosso favor, ao nosso lado. Se nós chamarmos por Deus, em vão, nada terá efeito. Mas se nós chamar por Deus, vivendo uma vidazinha, uma vida reta, uma vida na humildade, uma vida na humilhação a Jesus, a Deus, obedecendo a sua palavra, o Senhor também vai estar conosco, Ele está ao nosso lado, agindo ao nosso favor. É assim que a palavra de Deus nos orienta e nos diz, para que o Senhor seja o nosso guia, seja o nosso Deus verdadeiro, nós temos que permanecer em Deus, em nosso Senhor Jesus. Versículo de número 6 da palavra de Deus. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo e arde. Está vendo como é que é a palavra de Deus? Consequentemente, vindo, explicando de acordo com a palavra, com o versículo 5 que nós lemos, versículo 4. O versículo 6, ele nos diz, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Se alguém não estiver em Jesus, ele vai ser lançado fora. Primeiro, quando a pessoa aceita como Salvador, batiza nas águas. Quantas pessoas desviadas dos caminhos do Senhor não tem no mundo? E eu topo muitas pessoas, às vezes eu estou aqui no Maranhão, até no Piauí, né? E a pessoa diz, olha, você é crente, você é evangélico. E a gente diz, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Ele diz, rapaz, eu já fui batizado, né? Eu tomava ceia. E aí a gente vê um grande número de pessoas que já foi batizada, que tomava a santa ceia do Senhor, mas que hoje não estão mais, se desviaram dos caminhos do Senhor, né? Então essas pessoas estão fora, né, da videira verdadeira. E mais há oportunidade para essas pessoas voltarem aos caminhos do Senhor, né? Para que essas pessoas não sejam lançadas fora definitivamente, né? Porque no momento estão afastadas, mas vai chegar um tempo que serão lançadas fora, como diz o versículo 6, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6. E a Bíblia diz que será lançada fora, né,
como a vara e secará, e os colhe e lança no fogo. Né? É o juízo final, que a pessoa será queimada, lançada ali no fogo, e ali haverá planto e ranger de dentes. Por isso que nós temos, meus irmãos, que pedir todos os dias a misericórdia de Deus e frutificar na presença de Deus, ser humilde, né? Você, irmã, mulher que serve a Deus, esposa, né? Filho, marido, seja manso, né? Vamos viver uma vida mansa, vamos viver uma vida dentro da humildade, de compreender um ao outro. Vamos viver uma vida em Cristo Jesus em paz, né? Porque Deus ele nos dá a oportunidade de viver, de servir a Ele, de clamar o nome dEle, de orar pela vida das pessoas. Você quer saber o que é uma coisa maravilhosa e importante? É você passar a orar pela vida das pessoas. Independente de você ter cargo na igreja ou não. Independente de você ser um obreiro na casa de Deus ou não. Eu quero convidar você, passa a orar pelas pessoas que nos hospitais, nos presídios, passa a orar pelas pessoas que estão com câncer, passa a orar pelas pessoas que estão entubadas nos hospitais, nas UPAs, passa a orar por uma pessoa deficiente que você conhece, passa a orar pela pessoa acamada, passa a orar pelos seus irmãos de sangue, de família que não são evangélicos. Adota, faça alguma coisa. Frutifique na obra do Senhor. Nós precisamos frutificar, trabalhar para o nosso Deus, no reino do nosso Deus, que será o nosso próprio reino, né? Que nós fazemos parte do reino de Deus, louvado seja Deus. Então vamos trabalhar para esse reino, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos convidar pessoas, vidas, a vir a Cristo Jesus, a vir à igreja, a vir no trabalho do Senhor, né? Vamos incentivar as pessoas. E nós fazendo assim, nós estamos frutificando, amados, na obra do Senhor. Nós estamos frutificando na obra de Deus. O versículo 7, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o versículo 7 de João, capítulo 15. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Diz aqui a palavra de Deus. Então, se as palavras do Senhor estiverem em nós, nós temos crédito, aqui está dizendo a palavra de Deus. Nós temos força para pedir algo a Deus, irmãos. Como que nós vamos ter força de clamar ao Senhor e ter certeza que Ele vai nos responder, se as palavras de Deus não batem conosco, não está dentro de nós? Que a palavra de Deus não faz parte do nosso cotidiano, não faz parte da nossa vida. Como que nós vamos ter exclusividade para clamar ao Senhor na certeza que Ele nos ouvirá? Então nós, começa de mim, nós precisamos abrir a porta do nosso coração para que essa palavra de Deus venha fazer em nós morada, para que essa palavra venha trabalhar dentro de nós, dentro dos nossos corações. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que deixar essa palavra, como disse o versículo 7 aqui. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, Jesus disse, estiverem em vós, vocês pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nós temos que deixar, nós temos que querer, temos que buscar essa palavra de Deus tão poderosa e maravilhosa, tão cheia de revelação, de curas, de milagres. Nós temos que deixar essa palavra entrar dentro de nós. Nós temos que deixar essa palavra de Deus fazer em nós morada. Nós temos que deixar essa palavra de Deus nos limpar, como Jesus disse. Vós já estáis limpos pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que há purificação. A palavra de Deus, ela vai tirando os gondós. A palavra de Deus, ela vai tirando toda a impureza que há na nossa vida, que não agrada a Deus. A palavra de Deus nós vamos lendo, vamos estudando, vamos ouvindo as mensagens, as pregações, e ela vai nos corrigindo. É uma espada de dois gumes. Ela corta primeiro o pregador e corta o ouvinte. Para quê? Para que nós venhamos melhorar,
para que nós venhamos frutificar, para que nós venhamos agradar ao Senhor Jesus, aquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O estudo aqui do versículo 6 será lançado fora a pessoa que não estiver frutificando. A alegoria da videira e das varas deixa plenamente claro que Cristo não admitia que uma vez na videira, sempre na videira. Pelo contrário, Jesus, nessa alegoria, faz aos seus discípulos uma advertência séria, porém amorosa, mostrando que é possível um verdadeiro crente abandonar a fé, deixar Jesus, não permanecer mais nele, e por fim ser lançado no fogo eterno do inferno. Então nós estamos vendo aqui, meus irmãos. Às vezes nós ouvimos pregações, né, denominações, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Uma vez de Cristo para sempre. Uma vez crente, crente para sempre. Isso não vai tirar mais a pessoa. Se nós tiramos, se nós esfriar na fé, Jesus disse aqui. Se nós não permanecer. Se nós permanecer em Jesus, nós vamos pedir tudo o que nós queremos. Se nós não permanecer, pode ser um crente. Se ele não permanecer em Jesus, ele é lançado fora. E nós, amorosamente, Jesus prega, traz essa palavra, essa parábola, nós temos que permanecer em Jesus, consequentemente, para que nós não venhamos ser lançados fora. Continuando aqui o estudo bíblico do versículo 6, temos aqui o princípio fundamental que rege o relacionamento salvífico entre cristão e o crente. A saber, que nunca é um relacionamento estático, baseado exclusivamente numa decisão ou experiência passada. Trata-se, pelo contrário, de um relacionamento progressivo. À medida que Cristo habita no crente, e comunica-lhe sua vida divina. Colossenses capítulo 3, versículo 4, 1 João capítulo 5, versículo 11 ao 13. Três verdades importantes são ensinadas nesta passagem. A responsabilidade de permanecer em Cristo recai sobre o discípulo. Né? A responsabilidade, meus amados, de permanecer em Jesus cai sobre nós. Nós temos essa responsabilidade de permanecer em Jesus. Né? É nossa. Nós temos que nos esforçar para permanecer no Senhor Jesus, para poder não sair de nós, para poder Deus nos abandonar. Não abandonar nós. Porque se nós sair dele, se desviar dele, não frutificar no reino dele, ele nos abandonará, diz a palavra de Deus. Aqui não é um relacionamento estático, como falou aqui o estudo bíblico. Eu aceitei Jesus e pronto, não preciso fazer mais nada. Não é assim. É progressivo, é um relacionamento progressivo. Nós temos que fazer todos os dias. Cristo se compara como a igreja é comparada com uma esposa e Jesus o noivo, né? Como um casal. Então, o casamento também é da mesma forma. Nós casamos, pronto, não precisa fazer nada no casamento. Não, todos os dias temos que sermos melhores, temos que ter novidades. Louvado seja Deus. Assim é com a fé, nós temos que nos renovar todos os dias, renovar esse relacionamento com Deus, com Cristo Jesus. Prosseguindo aqui, esse estudo do versículo 6. E esta nossa maneira de corresponder ao dom da vida e ao poder divinos concedidos no momento da conversão. Permanecer em Cristo resulta em Jesus continuar a habitar em nós. Frutificação do discípulo
sucesso na oração. São as qualidades aqui que ficam em nós, uma das. Se nós permanecer em Cristo, nós, discípulos de Cristo, vamos frutificar. O que mais? Vamos ter sucesso na oração. As nossas orações serão mais ouvidas por Deus, se nós temos uma vida permanente com Cristo Jesus. E o que mais? Plenitude de alegria, porque a alegria e a paz dentro de nós, mesmo passando tribulações e perseguições, mas se Jesus jorra dentro de nós, está dentro de nós, então nós temos uma alegria interior constante, louvado seja Deus. As consequências do crente, deixar de permanecer em Cristo, são a ausência de fruto, a separação de Cristo e a perdição. Amém, meus amados irmãos? Então, nós temos que permanecer na palavra de Deus, na palavra do nosso Deus. E o estudo do versículo 7, o segredo de resposta divina à nossa oração é permanecer em Cristo. O segredo de Deus, de Jesus ouvir nossa oração, meus irmãos, é nós permanecer nele, nós estar coladinho nele, abraçadinho com Deus. Nós estar abraçado com Jesus. Eu não estou falando, lógico que o pastor Reginaldo, eu não estou falando de fanatismo, é diferente. Mas estou falando de um relacionamento com Deus, puro, limpo, exemplar, poderoso e maravilhoso. Louvado seja Deus. Então, quanto mais a pessoa tem experiência com Cristo, ele tem permanência com Cristo, é mais provável que as nossas orações serão ouvidas, porque nós temos uma vida com Deus, nós temos um relacionamento exemplar com Deus. O princípio que Cristo ensina aqui é que quanto mais perto o homem viver de Cristo, pela meditação, estudo das Escrituras e comunhão com Ele, tanto mais suas orações estarão em harmonia com a sua natureza e as suas palavras. E, portanto, mais eficazes serão essas orações. Está no versículo 14, versículo 13. Nós vamos já chegar lá daqui a pouquinho. Também, Salmo 66 e versículo 18. Então, as nossas orações, meus irmãos, têm mais força diante de Deus. Tem mais condições de ser eficazes, de termos resultados. Se nós tivermos a permanência com Deus. Se nós tivermos 20 anos de crença, servindo a Deus, 30 anos, já se desviamos 5 vezes, 10 vezes, eu costumo pregar na igreja, os irmãos sabem, a igreja sabe. Nós perdemos força. Então não é bom a gente se desviar, se afastar, ficar de longe de Cristo Jesus. Não, nós temos que estar perto dele, nos esforçar. A responsabilidade, como disse o estudo bíblico aqui, é nossa, de permanecer nele, de buscar a ele, de orar a ele. Então nós vamos ter mais força, mais condições para que as nossas orações sejam ouvidas. É nós permanecendo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, Jesus diz assim, meu Pai será glorificado na vida de vocês. Quando vocês estão dando fruto, meu Pai é glorificado no serviço de vocês, no que vocês fazem para meu Pai. Nós frutificando, dando fruto, diz aqui a palavra de Deus no versículo 8 do Evangelho de João 15, o Pai será glorificado quando nós damos muitos frutos. E Jesus diz o quê? E vocês serão meus discípulos, porque estão produzindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo 17, se não me falha a memória, o pastor Reginaldo. Lá está dizendo, Jesus dizendo, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, louvado seja Deus. O verso de número 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós, permanecei no meu amor.
O que é o amor de Deus, irmãos? Verdadeiramente o amor derramado dentro de nossos corações. Amar o próximo como a nós mesmos, na sua essência, biblicamente, espiritualmente. Só amarmos com bens materiais, ajudar as pessoas de maneira alguma. É uma das partes, sim, socorrer as pessoas necessitadas. Mas nós temos que socorrer as pessoas necessitadas mais espiritualmente com a palavra de Deus. Levando o amor de Deus. O amor de Deus é permanecer em Cristo Jesus. O amor de Deus aqui é permanecer na palavra. O amor de Deus é permanecer dando fruto. E assim nós vamos estar no amor de Deus. Assim como o Pai amou a Jesus, né? Diz aqui o versículo 9, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor, permanecei em mim, diz o Senhor, um convite para os seus discípulos e para nós também. Versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Os irmãos estão entendendo o que é o amor de Deus aqui? Muitas vezes diz, o Pai é amor. Olha, Deus é amor. Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Mas como que o amor de Deus estará derramado dentro de nós, nossos corações, meus irmãos? A palavra aqui está nos ensinando, né? Se nós permanecer no amor de Deus. Aí nós temos o amor bíblico, amor do Evangelho. É diferente do amor do mundo, né? O amor do Evangelho é diferente. Quando nós temos o amor ao próximo, o amor de Deus, o amor bíblico, o amor do Evangelho, das boas novas de salvação, nós nos preocupamos com o mundo, com as pessoas que estão se perdendo. Nós nos preocupamos com as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, com as pessoas que estão carregando o saco nas costas, que perdeu a mente, que estão rodando, caminhando nas estradas aí, comendo lixo, que não tem um teto para dormir, né? Então nós nos preocupamos automaticamente com essas pessoas, para que elas venham a Cristo e recebam também esse amor com o amor em que Cristo nos amou, também louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Do mesmo modo que eu, continuando o versículo 10, tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Por que Jesus permanecia no amor de Deus? Porque ele guardava a palavra do Pai. Ele está dizendo aqui no versículo 10. Assim como eu permaneço no amor de papai, no amor de meu Pai, Jesus dizendo, assim também nós, se nós guardarmos os mandamentos, a palavra de Jesus, nós vamos permanecer no amor do Pai e no amor do Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então será muito mais acessível as nossas orações. Então as nossas orações têm uma grande capacidade de serem ouvidas pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Louvado seja Deus. Tenho-vos dito, versículo 11, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Você quer, nós queremos ter uma alegria completa? É só guardarmos a palavra de Deus, só obedecermos, só andarmos no amor de Deus, é só frutificarmos na obra de Deus. Só em a gente está um canal desse aqui da igreja, né, onde, pela misericórdia de Deus, o pastor Reginaldo traz aqui, está trazendo essa palavra. E nós estamos, irmãos, espalhando essa mensagem, espalhando esse canal. Nós estamos frutificando, já estamos trabalhando, fazendo alguma coisa para Deus, né? Então, o que nós ouvimos aqui, um estudo desse, uma palavra dessa, nós vamos passar adiante, vamos ensinar outras pessoas, vamos ensinar dentro da nossa família, da nossa casa, como nós devemos nos portar e andar no amor de Deus. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, louvado seja Deus. Esse é o amor de Deus. Versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Né? Jesus, ele deu a vida dele pelos seus amigos, por mim e por você, por nós. Ele deu a sua vida para todos aqueles que nele crê, naqueles que receberem ele e obedecer a sua palavra e dar fruto e frutificar, louvado seja Deus. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que vos mando.
Então Jesus vai sempre amorosamente aqui pregando e ensinando essa parábola. Vocês são meus discípulos, vocês sereis meus discípulos. Hoje, foi ontem, hoje e amanhã, continuando. Vocês sereis meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando. Então, se nós fizermos o que Jesus manda hoje, nós somos discípulos de Jesus. E se nós não fizermos o que Jesus manda, da manhã em diante, nós não seremos discípulos de Jesus. É simples o Evangelho de Jesus Cristo. Muito simples. Precisamos perseverando na sua palavra. Versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Versículo 15. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, Jesus revelou aqui para o discípulo coisas íntimas, coisas que só ele e o Pai sabiam. Jesus revelou para os seus amigos, para os seus discípulos. E, consequentemente, é revelado a nós nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós conhecemos, temos acesso à despensa do Pai, à casa do Pai, temos dispensa ao quintal do Pai, temos conhecimento ao reino de Deus, à sua palavra. Deus hoje nos revelou nessa palavra coisas grandiosas que devemos permanecer e andar em Jesus para que nós venhamos dar fruto e a nossa oração venha ser ouvida. Louvado seja Deus. Verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Então não fomos nós, irmãos, que escolhemos a Jesus. Mas Jesus nos escolheu. Ele nos escolheu. Amo lembrar sempre disso. Ele nos chamou. Ele nos escolheu. A nós. Por isso que nós temos que ser gratos a Deus, a Jesus. Amar Ele, obedecê-lo, guardar a sua palavra, frutificar, amar uns aos outros, amar o próximo, levando o Evangelho que salva, que liberta. Se nós ajudar as pessoas materialmente, é muito importante socorrer os necessitados, mas nós precisamos levar também, junto com essas ajudas, a palavra de Deus, que liberta, que transforma, que vai manter a pessoa liberta, transformada, para amar outras pessoas também, amar o amor do Evangelho, o amor da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vocês não escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Né? Então, para que Deus venha nos conceder o milagre, a vitória, meus irmãos, nós temos que permanecer, não tem outro caminho, não tem outra giratória, não tem outro desvio para falar, inventar. Não, nós temos que permanecer em Deus para sermos vencedor. Para as promessas de Deus se cumprir na minha vida, na sua vida, nós temos que permanecer, esperar com paciência, e orando, e crendo que Deus vai nos ouvir pelo nosso relacionamento. Se o mundo vos aborrece, o versículo 17, e a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Amém? E isso vos mando que vos ameis uns aos outros, 17. E vou terminar aqui no versículo de número 20. Versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Amém? Então Jesus nos escolheu do mundo. Então o mundo nos aborrece hoje. Se nós fosse do mundo, produto do mundo, se nós fosse do mundo, englobado no sistema do mundo, de pecado, aqui falando, nós estamos no mundo, mas nós não estamos no pecado do mundo.
Então o mundo nos abraçaria e nos amaria. Não haveria perseguição contra a sua vida e a minha vida. Amém, irmãos? Versículo 20, nós encerramos aqui. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém? Que palavra maravilhosa a palavra de Deus. Que palavra poderosa a palavra de Deus. Confesso que esta palavra ela falou muito forte ao meu coração. E eu peço ao Senhor humildade, que eu venha estar debaixo da potente mão de Deus, me humilhando, orando, buscando a face do Senhor e me convertendo dos meus maus caminhos a cada minuto, a cada dia, para a glória de Deus. Vamos orar, amados irmãos, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, Criador dos céus e da terra, por esta palavra, meu Deus, que o Senhor nos deu a honra, nos concedeu a trazer, a ouvir, a aprender nesta manhã. Senhor, abençoa aqueles que ouviram essa palavra. Derrama a tua graça, a tua misericórdia, que cada um venha ganhar confiança, todos aqueles que vão ouvir essa palavra, servo de Deus, pessoas que não são evangélicas ainda, que eles recebam força, renovo, recebam o poder de Deus através dessa palavra, a cura, o milagre. Eu oro, eu ordeno no nome de Jesus, a cura, o milagre. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja bênçãos e maravilha através dessa palavra, que pessoas venham ser limpas, venham ser purificadas pela palavra de Deus. Esta é a nossa oração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique todos debaixo da graça de Deus, fique todos na paz do Senhor Jesus. Não esqueçam de deixar aqui o seu like, para que o vídeo venha a ser recomendado. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.